para começar, você deve pegar o seu livrinho, né? Como você viu esses dias, a gente está aí com a campanha, criar um ambiente para estudar, não é? Eu já até falei algumas vezes aqui nessa sala, virtual mesmo, sobre essa importância da gente criar um local para estudar, sobre o quanto é importante a gente ter o nosso local de estudo, a gente ter, porque o nosso cérebro sempre entende que a gente vai estudar. Eu até comentei isso com vocês, que não é legal vocês estudarem de pijama, de qualquer jeito, deitado na cama. Não, você deve tomar seu banho. Quando você fosse para a escola, se preparar para ir para a escola, sentar, assistir a videoaula, pegar o material e fazer a tarefa. Então, o teu cérebro vai entender que você está estudando, certo? Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre o que foi composição, foi decomposição, foi isso? Nós estudamos sobre a transformação da matéria, não foi? E hoje a gente ficou de falar sobre energia, lá na página 72. E o que a gente tem que entender por energia? Veja só, a energia é um fenômeno natural. Por exemplo, vocês já viram um trovão? O trovão é uma descarga energética que vem lá de cima, lá do universo. E ali, ó, quem criou foi Deus, não foi o homem que criou, foi Deus que criou. Então, ali já é um exemplo de descarga elétrica, de energia. Então, a energia, ela não é isso que a gente imagina, essa corrente elétrica, a lâmpada, é o responsável pela luz, por a gente assistir a televisão, carregar o celular, o computador. Não, a energia é um fenômeno natural e que ela está presente em muitos locais. Vamos acompanhar a leitura para a gente entender mais um pouquinho sobre a energia? Vamos lá. Encontramos no nosso dia a dia a energia, que é responsável pelo funcionamento de tudo que existe, diferentemente da matéria. A energia não tem massa nem volume. Ela pode ser encontrada em variadas formas e sua principal característica é estar em constante transformação. O ser humano, por exemplo, precisa de energia para realizar suas atividades. Essa energia de que necessitamos é retirada de onde? Dos alimentos que consumimos diariamente. No estômago, o alimento passa por um processo químico e depois é liberada a energia de diferentes formas que serve como combustível para o nosso corpo. Já as plantas que crescem precisam de energia luminosa do sol para produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. A luz solar é captada por clorofila, sendo transformada em energia química que fica armazenada em açúcares. Então, veja só, gente, vamos entender aqui rapidinho o que é energia. Fisicamente, cientificamente, né, falando, o conceito de energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Você pode até escrever esse conceito, tá? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Como assim, professora? Veja só. Nós só conseguimos realizar uma atividade se a gente tiver carregado energeticamente, se a gente tiver energia, não é isso? Eu só consigo, se eu estiver doente, eu não começo a ficar fraquinho, aí eu não tenho vontade de levantar, nem de brincar, nem de sair de casa, só quero ficar deitado. Isso porque as minhas energias estão, ó, bem baixinhas. Então, quando eu estou bem saudável, estou carregada energeticamente, eu quero correr, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero andar. Eu tenho energia, né? A pessoa até fala, eita, mas você está energizado. Porque realmente eu estou saudável, eu estou bem e eu quero fazer várias coisas com essa energia. E de onde vem essa energia, professora? A nossa energia, ela vem dos alimentos que consumimos. Quando a gente consome, né? Até água ou comida, o nosso corpo vai triturar, vai decompor essa matéria, e ela vai se transformar em substâncias que vai para toda a nossa corrente sanguínea, fazendo com que a gente fique energizado. Por isso que pessoas que não se alimentam ficam fraquinhas,
e aí não tem energia. Então, vocês entenderam o que é energia? É um fenômeno natural e que é usado para que a gente consiga realizar trabalho, qualquer atividade. Eu só consigo ter forças, eu só consigo ter capacidade de fazer qualquer atividade se eu estiver carregado energeticamente, se eu tiver energia. Entenderam? Eu espero que você tenha entendido o que é energia, tá bom? Então, ó, quando você for falar de energia, não se limite apenas em energia elétrica, porque tem muito tipo de energia. A energia elétrica é responsável por a gente ligar e desligar alguma coisa, é só um tipo de energia. Existe muito tipo, inclusive a química, que é essa que é usada pelo nosso corpo para poder nos dar energia para a gente realizar nossas atividades no dia a dia. Entenderam? Eu espero que eu não esteja falando coisas difíceis, tá? Tá combinado? Estão entendendo o que a tia está falando? Então, enquanto nós nos alimentamos para poder ter energia e realizar nossas atividades diárias, as plantas têm energia de outra forma. Como, professora? Como é a energia das plantas? As plantas têm energia solar, que vem do sol. Lá na folhinha da planta, que não tem uma folha aqui, mas lá na folhinha da planta, tem uma estruturazinha que se chama clorofila. A clorofila, ela é responsável por captar essa luz e transformar a luz solar, junto com a água e sais minerais que ela absorve do solo, né, para poder crescer. Então, dentro da planta vai se transformar em energia necessária para ela poder sobreviver, em alimentação. Eu posso até dizer para vocês que não tiver energia, a gente não consegue realizar nenhuma atividade. E ela vem de onde? Da alimentação. A alimentação das plantas são o quê? As plantas se alimentam como? Da luz solar, certo? Elas se alimentam lá da luz solar. Junto com todas as substâncias que tem no seu organismo, aí se transforma em energia. E esse processo a gente chama de quê? Fotossíntese. Fotossíntese, entenderam? Certo? Então, nós seres humanos, animais, nos energizamos como? Através da alimentação, não é? E as plantas é através de quê? Da sua alimentação também. Qual a alimentação da planta? Energia solar, luz solar. Muito bem. Então, vamos virar a página aí na 73. Como podemos observar, os materiais ou as forças naturais que nos ajudam a obter energia são chamadas de fontes de energia, que podem ser encontradas em diferentes formas. Então, observa só, eu entendi que energia é um fenômeno, algo que é necessário para que a gente realize atividade, para que a gente esteja vivo, certo? E existem várias fontes de energia, como no caso lá da plantinha. Quem é a fonte de energia da planta que faz ela poder se alimentar? A luz solar, não é? Mas tem várias outras fontes de energia, não tem? Tem energia sonora, tem o que mais? A luminosa, a energia mecânica, a energia química e também a energia térmica. Muito bem. E como é a energia sonora, professora? A energia sonora é aquela que produz som, que eu consigo ouvir. Então, por que é que existe o som? Por que vocês conseguem me ouvir? Por que eu consigo ouvir as coisas? Porque eu tenho a capacidade de absorver, de captar a energia sonora, que é produzida, no caso do aparelho de som, ele produz essa energia sonora. O celular, quando eu quero ouvir um áudio, produz energia sonora. Então, há aparelhos que produzem som. Então, os aparelhos que produzem som, eles produzem o quê? Energia sonora. O meu ouvido faz com que eu consiga captar energia sonora. Já a minha voz, ela faz o quê? Ela produz essa energia sonora. Eu tenho que ter energia para poder produzir a energia do meu corpo em sonora, para que vocês me ouçam, certo? E para que também eu ouça, certo? Então, entendi o que é energia sonora. Energia sonora é a energia do som.
serve para quê? Para mim ouvir e para mim produzir a energia sonora. Pode ser tanto da voz, como de escutar, como também do aparelho de som, de qualquer outro aparelho. Até mesmo como está o exemplo aqui, o fone de ouvido. E a energia luminosa? É a energia de quem? Da luz. Pode ser a luz solar, pode ser a lâmpada, pode ser uma lanterna. Ali é uma energia luminosa, porque ela está produzindo o quê? Luz. Muito bem. E a energia mecânica, professora? É a energia dos corpos em movimento. Por exemplo, quando eu consigo pedalar na minha bicicleta e sair do lugar, que tipo de energia estou realizando ali? Energia mecânica. E quando eu empurro, no caso desse homem aqui empurrando o carro, que energia ele está usando? Mecânica. Que energia o motor desse carro usa para poder funcionar? Energia mecânica também. Então, os motores, pode ser do ventilador, pode ser do liquidificador, qualquer tipo de motor funciona com energia mecânica. E a energia química é energia presente nos combustíveis e alimentos, que é que a gente sempre tem na nossa casa, né? No café, no pão, no arroz, no feijão, no peixe, como tem aqui, nas saladas e frutas. E a energia térmica é a energia que passa entre os corpos com diferentes temperaturas, ou seja, preste atenção. A energia térmica é aquela que transmite calor, que transmite temperatura. E como que a gente pode perceber essa energia térmica, gente? Se esse copo aqui estivesse quente, eu pegasse nele, eu não ia sentir que ele estava quente, eu ia soltar rapidinho, né? Porque o líquido quente que estava dentro da xícara transmitiu para a minha mão a temperatura. Então, a energia térmica transmite temperatura. Se eu pegar uma pedrinha de gelo, um cubinho de gelo, eu não vou sentir na mesma hora frio. Por quê? Porque transmitiu a temperatura. Então, quando vocês ouvirem falar de energia térmica, tem tudo a ver com temperatura. Por que eu não consigo pegar uma panela quente com a minha própria mão? Porque a temperatura está alta, né? Então, a energia térmica lá está muito forte. Por isso que eu não consigo pegar. Tá bom? Senão eu vou me queimar. Então, compreendido até agora sobre energia? Tudo ok? Então, vamos recapitular para ninguém ficar com dúvida, certo? Então, vamos só. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês desenhem um tipo de fonte de energia de cada um. Não vale esse aqui do livro, tá bom? Tem que ser novas fontes de energia de cada tipo, da sonora, da luminosa, da mecânica, da química e da térmica, tá bom? Eu quero ver esse desenho sim. Então, vamos lá entender. O tema da aula de hoje é o quê? Energia. E para que serve a energia, professora? Para que a gente consiga realizar atividades, certo? Só os seres humanos fazem atividade? Não. A matéria também realiza atividade, como, por exemplo, o carro. Por que um carro funciona? Porque eles têm energia, um combustível, né? Por isso que a gente coloca a gasolina no carro, na moto. Para quê? Para que a energia química faça com que o motor transforme em energia mecânica e assim funcione e a gente consiga passear de carro e de moto, certo? Também, por que eu consigo pedalar? Porque eu estou transformando energia mecânica, certo? Então, se nós formos olhar, é correto dizer que tem energia em todo lugar? Sim, todo lugar tem energia. Por que a gente está dentro da água? Por que a gente consegue nadar? Porque a gente tem energia para fazer essa atividade. Por que a gente consegue comer, levantar a colher, levantar a boca? Porque a gente tem energia para isso. Por que a gente consegue acordar? Porque a gente tem energia para isso. Quando as nossas fontes de energia acabar, isso quer dizer que a gente fez o quê? Morreu. Então, quando uma pessoa morre, é porque todas as fontes energéticas do corpo dela acabaram, certo? Então, quem tem uma vida saudável tem muita energia, ok? Então, entendendo energia é o quê? Energia é a capacidade que um corpo, seja ele animal, vegetal ou não vivo, tem de
realizar qualquer atividade, qualquer trabalho. Então, qualquer corpo, qualquer objeto que realiza a sua atividade é porque ele tem energia para isso, tá bom? Se um corpo não consegue realizar a sua atividade é porque ele não tem energia. Se eu for ligar uma lanterna e a lanterna não ligar, isso quer dizer que as pilhas estão descarregadas, a bateria está descarregada, não é? Então, ó, energia zero, acabou, certo? Então, só é possível que alguma atividade aconteça, que algum trabalho seja realizado se tiver energia no corpo. Entendido? Compreendido? Então, muito bem. Vamos recapitular aqui. Se nós nos alimentamos para poder ter energia, nós e os demais animais captamos nossa energia dos alimentos, como frutas, vegetais e carne. De onde que as plantas se alimentam? De onde? Da luz solar, né? Juntamente com os sais minerais que elas absorvem do solo e da açúcar presente no seu corpo, que é a sacarose. E existem várias fontes de energia, não é? Quais são elas? Sonora, luminosa, mecânica, química e térmica, não é? Agora me diz aqui, um exemplo de cada um. Energia sonora, tem aqui o exemplo, fone de ouvido. Energia luminosa, lâmpada. Mecânica, um homem empurrando o carro. Química, um alimento aqui, né? Peixe, limão, batata. E térmica, uma panela quente com água fervendo. Energia sonora, que produz som, energia do som. Luminosa, energia da luz. Mecânica, energia do movimento, do corpo em movimento. Química, dos combustíveis e alimentos. E térmica, da temperatura, de diferentes temperaturas. Então, a gente sabe, né, que existem várias formas de obter energia. Não só comendo, né, mas também por meio do sol, como é o caso das plantas, por meio do vento, que existem energias que são obtidas por meio do vento, que se chama, sabe como? Energia eólica. Tem também aquela que vem da força da água, que é a energia hidrelétrica, que é a que a gente usa, e também dos usinas nucleares. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Já imaginou, se não existisse energia no mundo, se em Lago da Pedra não tivesse energia, não estou falando só de luminosa, de elétrica, se não existisse nenhum tipo de energia, se a gente não conseguisse escutar, não conseguisse sentir temperatura, não conseguisse realizar movimento, não conseguisse ter luz, não conseguisse se alimentar, seria possível ter vida? Pensa aí, me dá a resposta. Sim ou não? Sim ou não? A resposta é não. O mundo sem energia não seria possível, não existiria, sabia? E você sabe por quê? Porque a energia também é uma fonte de vida. Se não tiver energia, como é que eu vou viver? Não tem como viver. Uma pessoa que morreu é porque todas as suas fontes energéticas se esgotaram, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ficar por aqui, na verdade, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de energia, no caso, energia elétrica, e a gente vai ver quais os tipos, as fontes de energia elétrica, e a gente se encontra por aqui novamente. Para casa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenhar um exemplo de cada fonte energética estudada. Sonora, luminosa, mecânica, química e térmica. E não vale a do livro, tá? Espertinhos. Então, ó, fiquem com Deus. Se cuidem e até a próxima aula.